Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Que essa manhã seja uma manhã de muitas bênçãos, que Deus ele venha abrir os céus e derramar bênçãos intermináveis na sua vida hoje. Que esse primeiro sábado do mês de abril seja tremendamente abençoado para você, a tua casa e a tua família. Sejam muito bem-vindos ao Ministério Zoe. Quem fala com vocês aqui é o Fábio e eu quero trazer uma mensagem importante para que você possa estar meditando e para que você possa tirar lições desses textos a qual nós vamos estar refletindo hoje. Porém, antes de começar essa mensagem, eu quero lhe fazer uma pergunta. A quem você tem dado a sua atenção? Para quem você tem doado a sua atenção? Hoje é um dia muito importante para que você ouça e medite nessa mensagem a qual eu estarei trazendo. Que você possa meditar, que você possa refletir e orar conosco no final dessa mensagem. Porém, eu peço a você que você compartilhe essa mensagem com alguém, que você inscreva-se no canal, clique no sininho de notificação, deixe o seu like e os seus comentários aqui nas mensagens do vídeo. Amém, queridos? Então vamos lá para a nossa mensagem. Como eu fiz a pergunta agora de pouco, a quem você tem dado atenção? A quem você tem doado o seu tempo para dar atenção? A quem você tem dado ouvidos? E é muito importante que você medite sobre isso hoje, porque vivemos um tempo onde prestamos atenção em muitas coisas e ouvimos muitas vozes. E é importante que você entenda a quem que nós devemos dar atenção e a que voz nós devemos dar atenção. E eu quero que você possa meditar comigo num livro onde agora, pouco tempo atrás, nós meditamos também no livro de Gênesis, capítulo 3, e nós vamos ver outros mais dois textos importantes. Então, Gênesis, capítulo 3, o verso 1 em diante, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim? Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, amados, no caso de Adão e Eva, dois seres humanos que foram criados de maneira perfeita, num ambiente perfeito, aonde eles tinham tudo para poder viver nesse ambiente perfeito, ter a sua geração, a sua descendência, morando e vivendo nesse ambiente perfeito com os seres humanos como seres humanos perfeitos. Porém, perceba que mesmo sendo perfeito, morando e vivendo no ambiente perfeito, Satanás utilizou de um dos animais, no caso a serpente, para enganar a mulher, para enganar os seres humanos, onde enganou Eva e depois já veio enganando Adão. Prestemos atenção que Eva, de tudo que ela tinha, ela não tinha muitas vozes para ouvir. Ela tinha o ruído dos animais, dos insetos, dos bichos que viviam ao seu redor, mas vozes ela tinha somente de Adão, a dela própria e a de Deus, que vinha até eles em toda a viração do dia. Então eles não tinham muitas vozes para ouvir. Eva não tinha. Ela tinha basicamente duas vozes. E de repente surge uma terceira voz,
a qual não era conhecida dela. A qual não era conhecida. Era algo desconhecido. E esse desconhecido veio simplesmente para colocar dúvidas no coração de Eva. Agora, na última mensagem que eu citei sobre Gênesis, eu falei sobre as artimanhas que o inimigo tem para poder nos atacar. E uma delas é a dúvida. No entanto, que toda dúvida, Satanás, ele vem como? Ele vem com uma pergunta. Ele vem com um questionamento. Para ver qual é a sua resposta. E para saber também se você está prestando atenção no que ele está falando. Na área de técnica de vendas, quando nós fazemos treinamento de vendas, nós ensinamos aos vendedores, os vendedores nas lojas de varejo, a como poder trazer o cliente, trazer a atenção do cliente para ele. E uma das formas é logo no início, na abordagem, você fazer algumas perguntas para saber qual é o interesse e para você poder assim colocar ele no meio da sua conversa, na sua técnica, no meio da sua técnica de venda. Fazendo assim com que o vendedor ele vai entender, através das perguntas, se o cliente ele realmente está interessado em comprar ou se ele é apenas um curioso. Agora, se nós humanos, para efetuarmos vendas, no caso dos profissionais de venda, eles têm essa técnica de vendas através de perguntas, questionamentos, para saber se existe o interesse. E se existe interesse, qual é exatamente o produto que eles estão procurando? Você acha que Satanás, um inimigo, um ser espiritual do mal, ele já não conhecia essa técnica muito mais? E foi exatamente o que ele fez com Eva, colocando e plantando dúvida já no coração dela, e dependendo da resposta de Eva, ele já sabia se Eva realmente estava na dele ou não. Se Eva ela iria ou não fazer através daquele questionamento, se ela iria ou não comer daquele fruto. Então, nós percebemos que Eva ela acabou dando ouvidos para um ser estranho. E eu falo para você, tome cuidado com as vozes que você anda ouvindo. O projeto de sempre foi de nós sermos o seu povo. E sempre foi o propósito dele de ser o nosso Deus. De vivermos de uma maneira única, numa conduta única, numa forma de pensar única. Se você analisar isso comigo lá em Jeremias, capítulo 32, o versículo 38, o profeta Jeremias, ele exatamente falou isso no verso 38 até o 41, onde ele diz assim: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta para que me temam durante toda a sua vida. Pois o seu próprio bem, e para o seu próprio bem, e os de seus filhos e da sua descendência. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles. E farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei. Então, Deus ele sempre teve esse projeto de nós sermos o seu povo e ele ser o nosso Deus, de termos um só pensamento, uma só conduta. Mas, por que o mundo ainda não se voltou inteiramente para Deus? Por quê? Porque as vozes que o mundo tem ouvido não são vozes que vêm de Deus. São vozes que levam para a promiscuidade, que levam para a idolatria, que levam para o ocultismo, que levam para tudo aquilo que menos a Deus. Leva a todos os outros caminhos, menos a Deus. São caminhos divergentes, pensamentos divergentes, condutas
diferentes daquela qual Deus tem para nós. E isso tudo começou lá com Eva, sendo enganada e ouvindo uma voz estranha, porque ela sabia qual era a voz de Deus. Se Deus todos os dias vinha na viração do dia, ela sabia qual era a voz de Deus. Por que ela deu a voz a um ser estranho? E por que hoje em dia, as pessoas sabendo que Deus existe, que existe a palavra de Deus, por que continuam ouvindo vozes estranhas, menos a de Deus? No livro de João, capítulo 10, versículo 27, diz assim, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então pode perceber, a questão de ouvir a voz, ela é algo bíblico e que mostra do começo do Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis, depois lá no livro de Jeremias e agora no livro de João, já se falava muito sobre vozes estranhas, vozes a qual estão influenciando pessoas. As situações onde o ser humano tem dado a sua atenção a coisas que não conhecem. E Deus, ele deixou sua carta, deixou sua Bíblia, para que nós o conhecêssemos. Deus entregou seu Filho Jesus Cristo numa cruz, para que nós não precisássemos mais de um sacerdote levar a nossa oferta até um templo e pedir perdão por nós e orar por nós. Não. Jesus Cristo, ele veio, além de nos redimir do pecado, mas ele também, o véu se rasgou no sentido de que eu e você podemos fechar os nossos olhos, dobrar os nossos joelhos ou, de qualquer outra maneira, orar a Deus e Deus nos ouvir e nós ouvir a voz dele. Porque é assim que está escrito aqui na palavra de Deus em João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E, logicamente, seguem por quê? Porque ouvem a voz de Jesus Cristo e conhecem a voz dele. Então, que hoje, nessa meditação, nesse primeiro sábado de abril, você possa meditar e pensar em qual voz, ao que você tem dado atenção na sua vida. E que se você tem ouvido várias coisas, menos a Deus, que você possa reprojetar a sua rota, recalcular a sua rota, para que você coloque a sua atenção somente na voz de Deus, na direção de Deus, para que você seja parte do povo de Deus e que Deus venha a ser o seu Deus, o seu Pai, que vai estar abençoando em tudo. Porque Deus, irmãos, é muito interessante a gente lembrar que Deus, ele faz questão de nos fazer o bem. Ele faz questão de fazer o bem para nós, de nos abençoar. Ele se alegra em poder nos abençoar, em fazer o bem. Pois é isso que está lá no versículo 41 de Jeremias 32. Então, que você possa recalcular a sua rota, pensar e meditar, e que você possa estar dando atenção a uma única voz, a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, a voz do Espírito Santo, e não as vozes desse mundo, a qual tem enganado, tem matado, roubado e destruído. Amém, queridos? Então vamos estar orando? Amado Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse instante, Pai, te louvar, te glorificar, porque nós podemos chegar diante do Senhor, porque nós somos o teu povo, e nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus. E que nós queremos ouvir somente a tua voz, Pai. Todos esses que estão orando comigo agora nesse instante, têm por desejo, Pai, ouvir somente a tua voz. Rejeitar toda voz contrária, toda voz enganadora, toda voz mentirosa, e ouvir somente a voz daquele que nos amou, daquele que cuida de nós, daquele que tem prazer, que tem felicidade e alegria em fazer o bem para nós. Então, Pai, olha para os teus filhos hoje, para todos esses irmãos,
meus irmãos, a qual estão orando comigo hoje. E derrame sobre ele as bênçãos do Senhor. Que o Senhor venha derramar para ele todo o bem, toda a bênção. Sobre a casa, sobre a família, sobre a saúde, sobre o trabalho, sobre a vida financeira, sobre a vida profissional deles, Pai. Que eles venham ser bem-sucedidos. Mas que a atenção deles seja voltada somente para o Senhor, que é o nosso Deus, o nosso Pai, o único Deus verdadeiro. E em nome de Jesus, Pai, eu coloco esses teus filhos em tuas mãos e clamo ao Senhor, que a bênção do Senhor venha descer sobre a vida de cada um, para a honra e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito obrigado por você ter orado comigo, por você ter meditado nessa palavra e que você possa estar compartilhando essa mensagem com mais pessoas e ainda inscrevendo-se no canal e deixando o seu like e a sua mensagem. Amém, queridos? Muito obrigado. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir.